Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Angels Tattoo School. Nesse canal eu ajudo tatuadores e quem nunca pegou em uma máquina de tatu a ir do decalque ao realismo com técnicas exclusivas, aprendendo tudo de biossegurança. Meu nome é Renan Marteles Scaff, caso você não me conheça, sou CEO do Angels Tattoo School, faço piercing, tatuagem e dermopigmentação desde 1996, sou considerada a primeira mulher tatuadora do Brasil e tenho como formação acadêmica medicina veterinária, técnica em enfermagem, perita judiciária, com especialização em saúde pública humana e vigilância sanitária. Atualmente estou no 3º ano de medicina humana para trazer mais conhecimento para você e você pode estar se questionando o que todo esse conhecimento meu ou formação acadêmica vai influenciar a sua carreira como tatuador. E eu posso te garantir que tudo. O tema da aula de hoje, inclusive, é biossegurança para tatuadores. Ter uma biossegurança impecável é algo essencial para você que quer se tornar um tatuador profissional e renomado. Então, primeira coisa importante a se saber na aula de hoje é qual a importância da biossegurança. E primeiramente, o que é biossegurança? Biossegurança, se a gente separar essa palavra, fica bio, vida, segurança. Então, segurança da vida. Então, quando a gente fala de biossegurança, nós falamos de práticas que envolvam a limpeza, a desinfecção e o controle de contaminação, infecção cruzada, infecção endógena e assim por diante. Ou seja, são técnicas eficazes que fazem com que você, tatuador, consiga fazer uma tatuagem sem causar nenhum dano à saúde do seu cliente e à sua saúde. Então, biossegurança é algo muito importante dentro do estúdio de tatuagem, pois ele assegura que tatuagens sejam feitas com práticas de higiene correta. Então, quando a gente fala de biossegurança, a gente está falando muitas vezes de uma lavagem correta das mãos. A gente pode estar falando também do tipo de piso que você tem no seu estúdio. A gente está falando por que não pode ter ar-condicionado. A gente está falando de como fazer a varredura úmida ou técnica de 2 baldes, que é o jeito que a gente tem que limpar o chão do estúdio. Estamos falando também de como limpar esse estúdio. Por que a gente tem que ir do limpo para o sujo e não do sujo para o limpo? Porque banheiro nunca passa pano, sempre lava-se. Como orientar corretamente o cliente a fazer uma cicatrização de tatuagem também faz parte da biossegurança. Porque se a gente não falar para o nosso cliente, olha, toalha que você se seca, você não pode usar para secar sua tatuagem, porque você vai passar em axila, virilha, muitas vezes no ânus e depois vai passar em cima da sua tatuagem contaminando. Muitas vezes esse cliente não pensa que está errado, ele não tem esse alcance de saber que está errado secar a tatuagem dele recém-feita com a toalha que fica no banheiro. Outro detalhe importante que muitas vezes a gente não pensa é que a nossa toalha sempre está no banheiro. E essa toalha sempre estando no banheiro, ela está completamente contaminada com cloriformes fecais, que é um micro-organismo muito presente no banheiro, mesmo que você feche a tampa da privada para dar descarga, mesmo que seu banheiro viva com uma higiene impecável, sempre vai ter esses micro-organismos presentes. Então, o correto da toalha é estar no quarto, assim como a escova de dente e o sabonete também, porque por incrível que pareça, o sabonete ele cria às vezes um microfilme sobre o sabonete de micro-organismos. Então, a gente vai se tomar banho, aí a primeira coisa que a gente passa no corpo é o sabonete, e o sabonete está cheio de micro-organismos muitas vezes. Então, o correto é esse sabonete estar no quarto e não no banheiro. Então, tudo isso faz parte da biossegurança e é de suma importância para você que quer ser um tatuador realmente renomado e profissional, para você que não quer ser e não vai ser, eu tenho certeza, um amador, entender de biossegurança. E na biossegurança tem muita coisa que envolve legislação, como por exemplo o uso de máscara. Então eu vou começar falando nessa aula, inclusive, sobre o uso de máscara. O uso de máscara é obrigatório, não é preconizado. A vigilância sanitária, a Anvisa, não fala assim, olha aí, tatuador, se você quiser, você usa máscara, mas se você achar que você vai ficar feio de máscara, pode tirar e mostra toda a sua beleza durante o procedimento de tatuagem. Não, a vigilância sanitária e a Anvisa não falam isso. É clara a lei, o uso de máscara descartável
é uso obrigatório. É uso obrigatório. Então você é obrigado a usar a máscara. A falta de máscara configura crime sanitário. E o crime sanitário, ele pode ser atuado com uma multa ou até levar à detenção. Aí vai depender do fiscal que vai fazer essa fiscalização, vai depender dos níveis que você atingir de crime que você esteja cometendo, tá bom? Mas tatuar sem máscara é crime. Por quê? Porque na nossa boca tem bactérias que nós chamamos de bactérias vegetativas. São micro-organismos muito resistentes, com crescimento rápido, vida longa e morte lenta. E dentro da nossa boca a gente tem muitos micro-organismos que são patógenos, ou seja, que vão criar doenças, que vão desenvolver doenças nos locais que eles contaminaram. Então, quando a gente está tatuando e está conversando com o cliente, ou mesmo que a gente resolva não conversar, nessa região aqui, sai dessa região para tatuagem do cliente, toda vez que a gente respira, toda vez que a gente fala, micro-organismos patógenos e muita bactéria vegetativa, tá bom? Não é só bactéria que tem aqui na cavidade oral, existem outras bactérias que tem nessa região e por isso que precisa realmente usar máscara em todos os procedimentos. Porém, tem uma ordem para colocar a máscara. O que eu mais vejo por aí é o tatuador calçando primeiramente a luva e depois a máscara. Tá errado. Porque se você coloca primeiro a luva e quando você leva a mão no seu rosto para colocar a máscara, você sujou a luva, então você contaminou a luva com o seu rosto que não está limpo. Então, primeiramente a gente coloca a máscara e depois as luvas. E somente e exclusivamente depois de estar com as luvas e máscaras colocadas corretamente é que nós podemos abrir o material que está estéril e que tem registro da Anvisa. Antes disso, de maneira nenhuma pode. Outra coisa que eu vejo muito tatuador fazer errado, inclusive e infelizmente, muitas pessoas que dão aula de tatuagem, mesmo não sendo formados na área da saúde, ou seja, que por lei não poderiam falar de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, mesmo não sendo formado na área da saúde, essas pessoas ensinam a montagem da bancada completamente errada, deixando o tubo de tinta realmente embalado com um Magipac. Isso não pode de maneira nenhuma embalar a tinta com o Magipac e deixar sobre a bancada. Por quê? Porque o tubo da tinta não é sistema fechado. Então, por mais que você deixe embalado com o Magipac, a hora que você abrir e fechar, vai contaminar. Por isso a lei é clara. A lei fala o seguinte: o uso de tinta é individual e ele deve estar separado, fracionado por cliente, ou seja, ele tem que ser colocado dentro do batoque fracionado. Você não pode deixar uma tinta inteira na bancada, isso é proibido. Então, eu vou colocar alguns vídeos para vocês verem aqui o quão errado está colocar a tinta embalada na bancada. Vou deixar aqui também a lei, caso vocês tenham curiosidade de acessar. E também vou deixar um vídeo aqui sobre bancada criminosa. O que é uma bancada criminosa? É uma bancada montada completamente errada. Eu vejo muitos tatuadores cometerem vários erros na montagem ou desmontagem da bancada, e um dos piores erros, além da tinta embalada com Magipac, é também o borrifador. Não pode ter borrifador na bancada, porque o borrifador, ele realmente tem uma força quando você borrifa e ele realmente leva todos os micro-organismos para a tatuagem e pior, traz de volta para o seu rosto os micro-organismos da tatuagem, se você borrifar direto na tatuagem. Se você borrifar no papel, você vai levar os micro-organismos do ar por força, né, pro papel, e aí vai contaminar a tatuagem do seu cliente, ou seja, é contaminação atrás de contaminação. Então é proibido o borrifador na bancada também. Outra coisa que eu quero chamar muito a atenção para vocês é sobre como montar essa bancada. Muitos montam a bancada com luva. Não há necessidade de montar a bancada com luva, já que você vai ter lavado a mão antes de montar a bancada. Então, primeiramente, antes de começar a montar a bancada, você tem que higienizar as suas mãos
corretamente. Você vai ter uma pia que não dependa da sua mão para abrir a torneira, pode ser por cotovelo, acionamento de sensor ou pedal. Você vai abrir essa pia, molhar as mãos, jogar o sabão antisséptico na sua mão e 30 vezes assim, 30 vezes assim, 30 vezes assim, 30 assim, 30 assim, assim e assim. Depois o punho também. Algumas literaturas já trazem que não há necessidade de lavar o punho, que ou você lava do cotovelo até a mão, quando é uma cirurgia, né? Ou quando não é um procedimento cirúrgico, que não precisa ser uma limpeza tão grande do cotovelo até as pontas dos dedos, você pode fazer somente da mão e não envolver o punho. Outras literaturas preconizam ainda a lavagem do punho. Eu particularmente gosto de lavar os punhos, tá bom? Lembrando que nessa hora que você vai fazer a higiene da sua mão, você não deve ter nenhum tipo de anel, pulseira, tá bom? Porque realmente não é permitido você estar com pulseiras e com anéis. Ainda anel, você ainda vai pôr a luva, vai estar protegendo, mas a pulseira, ela pode ficar entrando em contato com o sangue do cliente e tudo mais. Então, por mais que o anel esteja protegido, vamos dizer assim, embaixo da luva, ainda assim é proibido tatuar com anéis, com pulseiras e assim por diante. Essa parte aqui do braço tem que estar livre disso. E o correto ainda quando você for tatuar, principalmente se for um local que você vai ter contato com o sangue da pessoa, vou te dar um exemplo. Você vai tatuar umas costas, vai tatuar a costa do seu cliente inteira. Aí você vai apoiar, às vezes você vai apoiar onde tem sangue, onde tem tinta. Então o ideal é usar um mangote. O que é um mangote? É como se fosse um protetor de clipe, só que gigante pro seu braço. Então, o que ele é? Ele é como se fosse um saco de sanito, só que ele tem 2 elásticos, um na ponta e no final. Então, você enfia o braço aqui, prende aqui um elástico, depois prende outro aqui. Você fica com o braço dentro desse mangote, dentro desse saco de lixo, vamos dizer assim, entre aspas. É do mesmo material, é um plástico parecido com um saco de lixo, mas não é um saco de lixo, é um mangote, chama. Outra coisa que você pode fazer muito para evitar esse tipo de contaminação com o seu braço é enrolar o Magipac. Às vezes eu não gosto, porque se você tiver um braço mais gordo, esse Magipac ele desce, ele enrola. Então ele não fica fixo no local. A hora que você vai ver, você está se contaminando. Então eu prefiro usar o mangote mesmo, mas aí fica a seu critério. Se você vai usar um mangote, se você vai usar um Magipac, ou se você não vai usar, mas você não vai ficar tendo contaminação nesta área aqui com o sangue do cliente, tá bom? Então, se proteja toda vez que você for tatuar. O tatuador, ele é obrigado a usar calça comprida e sapato fechado para fazer o procedimento da tatuagem, tá? Então, por que ele é obrigado? Porque a gente mexe com pérfuro cortante, né? Então, a gente não pode estar de shorts, a gente não pode estar de chinelo, de escarpão, porque fica com o peito do pé à mostra. A gente não pode trabalhar com calça jeans toda rasgada, tem que ser uma calça íntegra, uma calça longa íntegra e sapato fechado, para que a gente não sofra acidentes com pérfuro cortante. No estúdio de tatuagem, a gente não pode varrer, porque toda vez que a gente varre, sobre micro-organismos. Então, para a gente fazer essa varredura do estúdio, a gente tem que fazer uma técnica que se chama varredura úmida ou técnica de 2 baldes. Então a gente vai usar, pode usar 2 baldes, ou se vocês preferirem, pode usar aqueles mops, sabe? Que você gira assim o esfregão dentro. Bom, enfim, o balde A ou o mop A vai estar com detergente e água, e o mop B com cândida ou amônia quaternária ou lisoforme. E aí vocês devem fazer a limpeza do mais limpo para o mais sujo, sempre. Então muitas pessoas acham que a sala de procedimento é mais limpa do que a recepção. Isso é um erro. Não é, porque na sala de procedimento tem risco biológico, você pode se contaminar com sangue. Na recepção não tem nada, então seria primeiro recepção, depois sala de procedimento e banheiro lava-se, tá? Bom, mas por que você tem que ter biossegurança correta? Bom, primeiramente porque a lei obriga que você tenha essa biossegurança. Em segundo lugar, porque você só vai ser considerado um tatuador profissional caso você saiba biossegurança. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. A gente estava tatuando e o cliente começou a questionar. Por que você faz isso? Por que você embala isso? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? E a gente foi explicando. Bom, no final da tatuagem a gente descobriu que ele era chefe da infectologia de um hospital. Então ele entendia muito de biossegurança, ele deu os parabéns, gostou
do trabalho que a gente realiza e acabou virando um cliente super fiel, não só ele, mas a família toda pro estúdio. Agora, já imaginou que feio e que terrível se uma pessoa pergunta para você sobre biossegurança e você não sabe responder nada? Ou pior, se você faz a biossegurança completamente errada e aí você se contamina, você contamina o seu cliente, você pode sofrer uma fiscalização da vigilância e ser preso, você pode sofrer uma fiscalização da vigilância e ser multado da Anvisa e assim por diante. Mas isso serve para você se você for iniciante? Sim, serve, claro que serve. Todos, independente se são iniciantes ou se são já expertises, precisam ter biossegurança impecável. Eu sempre comento que um traço errado a gente pode arrumar, mas uma biossegurança errada não tem volta. Vocês podem pegar HIV, hepatite C, que não tem vacina. Hepatite B ainda tem vacina. Inclusive, o tatuador é obrigado a ser vacinado de hepatite B e tétano. Mas enfim, mas hepatite C não tem vacina e a hepatite C é muito contagiosa. Então, vocês têm que tomar cuidado sim e tem que levar a biossegurança a sério e a legislação também. Proibição de ventilador. Por quê? Por que é proibido ter ventilador num estúdio de tatuagem? Porque o ventilador, assim como o varrer, vai fazer todas as partículas de vírus, bactérias, fungos e leveduras levantarem e ficarem suspensas no ar e contaminar você e os clientes de vocês. Então a biossegurança é um item assim essencial. Mas e se eu não quiser fazer biossegurança? Bom, muitas postagens minhas a gente recebe, infelizmente, muitas críticas. Ah, mas eu não uso máscara mesmo e foda-se. Ah, mas eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não uso máscara, eu não quero usar. Parece muito assim, criança, sabe? Birrenta. Porque, na verdade, o que acontece? Não é uma coisa, se você quer, você usa. Se você quer, você não usa. É uma coisa, é um item obrigatório. Então você tem que seguir. Se você quer ser tatuador, você tem que seguir a legislação que fala sobre tatuagem. Se você não quer seguir a legislação que fala sobre tatuagem, tem duas opções. Ou não seja tatuador, ou você pode mudar do Brasil, se você não aceitar essas leis. Tem muitos países que não têm uma legislação tão rigorosa como o Brasil. O Brasil é um país que tem uma legislação, o Brasil é um país que tem uma legislação de vigilância sanitária extremamente rigorosa. Então você, como tatuador, que quer ser um tatuador profissional, tem que seguir realmente essa legislação à risca. Porque se você não segue a legislação à risca, você não está sendo profissional, você está sendo um amador. E biossegurança é um item extremamente importante. Eu vejo muito erro também ao desmontar a bancada. Às vezes o tatuador tira a luva antes de desmontar toda a bancada. Às vezes termina a tatuagem, o tatuador não limpa maca, cadeira, mocho, bancada, tudo com álcool 70. E você sabe por que é álcool 70 e não 90? Ué, o 90 não é mais forte, ele não deveria matar mais bactéria. O problema é que o 90% tem 90% de álcool e 10% de água. E aí o que acontece? Acontece que não elimina os micro-organismos, porque evapora e não age contra os micro-organismos. Então é sempre álcool 70 dentro de estúdio de tatuagem. Outra coisa que faz parte da biossegurança de um estúdio de tatuagem é o descarte de pérfuro cortante e lixo infectante. E é uma coisa que eu vejo muito erro também. A maioria dos tatuadores pega o descarpac, pega a caixinha de pérfuro cortante, vai até um postinho mais próximo do estúdio ou um hospital e entrega para que eles façam o descarte. Isso é proibido. Você não pode transportar a caixa de pérfuro cortante. Ah, mas eles aceitam. Eles aceitam porque eles aceitam a sua caixa de pérfuro cortante. Se você usasse uma caixa de pérfuro cortante porque você faz acupuntura em você mesmo ou porque você é diabético, mas de maneira nenhuma você pode carregar a caixa de pérfuro cortante que tem uma agulha dos clientes. Porque imagina, você está carregando o seu carro, aí sofre um acidente, você contamina você, todo mundo, contamina o pessoal do resgate. Não pode. A pessoa que vai fazer a coleta do lixo infectante pérfuro do cortante no seu estúdio é uma empresa com treinamento que dispõe de funcionários treinados, habilitados e com EPI correto para coletar isso.
E essa empresa, depois que ela coleta esse lixo de pérfuro cortante, lixo infectante no seu estúdio, ela deixa para você um comprovante da quantidade de quilos que ela recolheu, o dia que ela esteve, quem recolheu. Então é uma coisa que eu vejo muito erro e vejo muita gente ensinando errado. Eu já vi pessoas que dão curso falando, leva no postinho, entrega lá no postinho que eles dão um jeito. Outra coisa, é proibido você levar no postinho, porque senão você está usando uma empresa governo, numa empresa do governo, ou seja, uma empresa pública, a favor de uma empresa privada. É crime. Então você tem que ter a sua coleta de lixo infectante pérfuro cortante terceirizada. O correto é você contratar uma empresa que faça isso. A prefeitura também faz, porém tem algumas cidades que a prefeitura só faz se você tiver alvará, e outras cidades, por mais que a prefeitura faça, muitas vezes a prefeitura está assim em greve ou está em licitação, e se a vigilância sanitária passar no seu estúdio e você estiver com acúmulo de lixo infectante ou pérfuro cortante, você pode ser multado. Aí você vai me dizer, mas meu Deus, agora eu tô desesperado, porque como é que eu vou fazer? Eu vou gastar muito para fazer esse descarte de pérfuro cortante. Calma, é muito fácil você se adequar. É apenas R$80 para fazer a coleta de lixo infectante e pérfuro cortante para um estúdio de tatuagem, de R$80 a R$90. Aqui em Campinas, a gente faz com uma empresa que se chama Biotrans, né? Ela atende as Campinas, Americana, Sumaré, mas cada cidade vai ter uma empresa terceirizada que faz realmente essa coleta. Então não é nada do outro mundo pagar uma coleta particular, vamos dizer assim, para que você esteja dentro da legislação. Com apenas uma tatuagem você paga a coleta de pérfuro cortante e fica dentro da legislação e fica fazendo o que realmente é correto. Então, biossegurança é um item de extrema importância e que faz toda a diferença no trabalho de um tatuador. Você vai ser visto como um tatuador profissional. Então as pessoas vão no seu estúdio e vão falar, olha, eu fui no estúdio do Carlos e o Carlos tem uma biossegurança impecável. Ele embalou tudo, ele separou tudo, ele descartou tudo, depois ele limpou tudo. E isso enche os olhos do cliente. Isso faz com que a sua tatuagem tenha um valor agregado muito maior do que você possa imaginar. Você não imagina o quanto ter biossegurança agrega valor ao seu trabalho e agrega elogios ao seu trabalho e ao seu profissionalismo. E você não imagina o quanto a falta de biossegurança também faz com que os profissionais e os amigos seus e os clientes seus comente o quanto você não é profissional, o quanto você ainda é um amador. Às vezes você é um tatuador de anos, mas você não se adequou de biossegurança e você acaba perdendo o mercado para um tatuador que iniciou agora, vamos dizer assim, ou não, começa a perder clientes mesmo, que já eram clientes fiéis, porque você não tem mais a biossegurança adequada, porque você não leva a sério biossegurança. Então os clientes entram no seu estúdio, ou o seu lixo tá transbordando, você tá de shorts e chinelo trabalhando, você tatua sem máscara, você não embala a máquina, você não embala o clipcore, e isso vai trazer uma imagem negativa horrível para você, para o seu estúdio e para o seu trabalho. Sem contar que não é uma coisa que você deve fazer se você quiser, é uma coisa que você tem que fazer. E é uma coisa muito gostosa. Aqui a gente tatua muito médico, enfermeiro, a gente tatua donos de hospitais, então a gente tem uma clientela muito grande da área da saúde e é muito gostoso porque todas as vezes nós somos elogiados. Então faz toda a diferença. E vocês vão poder ver nesses depoimentos agora que eu vou trazer para vocês o quanto os nossos alunos realmente valorizam esse aprendizado de biossegurança e que só aqui você tem esse aprendizado na íntegra. Por quê? Porque todos os nossos professores têm formação acadêmica na área da saúde e especialização em vigilância sanitária. Então, realmente, você vai aprender na íntegra e com profissionais que realmente podem passar esse conteúdo para você. Curso maravilhoso, escola ótima, professores excelentes, recomendo muito. Eu aprendi coisas que eu jamais aprenderia em qualquer vídeo do YouTube, em qualquer internet. A biossegurança que a gente aprende aqui é uma coisa que é muito importante mesmo. No começo eu tinha uma noção sobre desenho no papel, eu desenhava desde muito novo, mas não tinha um conhecimento sobre anatomia, biossegurança e os demais quesitos que necessitavam. Os professores são excelentes, eles não te deixam à deriva. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha agregado conhecimento na sua vida, para que você possa elevar o nível do seu atendimento, da sua tatuagem e do seu estúdio. Compartilhe esse conteúdo, porque conteúdo foi feito para ser compartilhado e não guardado. E já segue a gente aqui no nosso
nosso canal para receber conteúdo de qualidade e conteúdo que traz cada dia mais informações pertinentes à sua profissão e ao seu profissionalismo. A gente se vê em breve.